Boa noite. Acho que todo mundo aqui, a maioria me conhece. Eu sou Jaqueline, sou fisioterapeuta, sou casada com Léo, tenho 2 filhas e estou aqui no Pecado Lavado desde 2012, né? Desde 2012. E o Ricardo me pediu hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esperança. E trazer um pouquinho da Palavra de Deus e como a Palavra de Deus nos ajuda a manter a nossa esperança viva, né? Então, esperança, o que significa esperança, né? A gente conhece a esperança como um sentimento de que se vê possível algo que a gente deseja, né? Algo que a gente planejou, um sonho, né? A possibilidade de que algo bom aconteça, né? Essa é a esperança de um modo geral, né? Mas a esperança que a gente vem falar hoje é uma esperança diferente, né? A esperança do cristão, que é isso, mas muito além disso, né? Muito mais que isso. E o que vem a ser a esperança do cristão, né? Eu fui procurar lá no catecismo, né, uma definiçãozinha bem certinha, né? E a gente encontra lá, né, esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Então você vê que é algo muito bom, sim, é algo que a gente deseja, sim, mas é muito mais do que qualquer coisa boa, né? A gente está falando de uma esperança que é muito mais do que isso. A gente está falando da esperança da nossa salvação, né? A esperança de entrarmos um dia no reino dos céus. E continuando aqui então, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo, continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa, né? Esse último, continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa, isso está lá em Hebreus, né? Na carta aos Hebreus. Então a esperança do cristão, ela é a esperança que tem nome, né? A nossa esperança é Jesus Cristo, né? Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança de estar um dia no céu e de ter a vida eterna, né, ao lado de Deus. Então essa esperança, ela é uma esperança sobrenatural. Ela não é uma esperança pura e simples que qualquer um tem, né? A gente espera em algo que é fora daquilo que todos podem ver e tocar imediatamente, né? É uma esperança que vai além disso tudo, que vai além, que está muito ligada à fé, né? Então ela depende da fé, ela está muito próxima da fé e ela vai sendo alimentada de várias formas. E eu vou falar um pouquinho também, né, de como que essa esperança vai sendo alimentada. Mas o Papa Bento XVI, ele coloca uma frase, né? Ele escreveu um documento sobre a esperança, né? E chama A Esperança Salva, traduzido, né? Ou a Esperança da Salvação, Spe Salvi, em latim. Mas acho que é isso, a Esperança da Salvação ou a Esperança Salva, né? E ele diz que graças à esperança que Deus colocou em nossos corações e que se chama Jesus Cristo, podemos enfrentar o tempo presente. E aí a gente começa a entender, né, onde as nossas esperanças se encontram, né? A esperança que os nossos sonhos se realizem, que coisas boas aconteçam e que essa esperança está nos levando para o céu. Né? De que esses sonhos, de que essas coisas boas estejam de fato nos levando para o céu, nos levando para a salvação, né? Na minha experiência pessoal, e aí não achei isso em lugar nenhum, eu que estou falando, né? Essa esperança, ela vem de 3 certezas, né, para mim. A primeira certeza é de que Deus existe, né? A segunda, de que Deus tudo pode.
né? De que Deus é capaz de qualquer coisa, né? E a terceira, de que Ele me ama, né? Essas são as 3 certezas que me dão esperança em Jesus Cristo, né? E que normalmente a gente entra em contato com essas certezas, né? Como dom de Deus mesmo. É Deus que nos diz isso, é Deus que nos mostra isso, né? A gente recebe o dom da fé no batismo, né? E a partir da nossa iniciação cristã, a nossa catequese, né? A frequência, a convivência na igreja, a gente vai aprendendo essas coisas, né? De que Deus existe, de que Ele tudo pode. Todo mundo já ouviu isso, né? Às vezes escutou, não entrou, mas que ouviu, já ouviu, né? A gente, só aqui na oração a gente falou isso, né? Deus pode tudo, né? Deus está aqui presente no nosso meio e Ele nos ama, né? Mas isso só passa a ser uma realidade na nossa vida a partir do momento que a gente tem de fato um encontro pessoal com esse Deus. Né? Uma coisa é o que Ele faz na Bíblia, o que Ele faz na vida do meu vizinho, outra coisa é o que Ele faz na minha vida, né? É o meu encontro pessoal com Deus. E a partir desse encontro pessoal, Deus se manifesta e a gente tem a experiência do Espírito Santo. Né? A gente se encontra com Deus e Deus nos dá o Espírito Santo, que é a maior promessa, né, de Jesus para nós, para que a gente possa enfrentar o tempo presente, né, para que a gente possa enfrentar as batalhas da vida, que é o Espírito Santo. E nesse primeiro momento, a nossa vida se enche de sentido, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem um encontro com Deus, as coisas realmente passam a fazer sentido, né? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Né? Por que eu tinha um vazio no meu coração que agora está cheio de Deus, né? Mas a vida continua, né? A gente tem esse primeiro encontro, tem aquele primeiro amor por Deus. Eu acredito, espero que todos aqui já tenham passado pelo menos por um momento como esse, né? De encontro pessoal com Deus. Mas a gente tem que continuar a caminhar, né? A gente se encontra com Deus, é tudo lindo, maravilhoso, Deus me ama, né? Me cura do meu passado e eu preciso continuar a caminhar, né? Eu queria que vocês abrissem comigo a carta aos Hebreus, capítulo 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, a gente vai começar no versículo 13. Amém? Capítulo 5, versículo 13. Começa lá. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção entre do bem e do mal. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos impostos das mãos, da ressurreição dos mortos, do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. Apostasia é aquele deserto,
árido de que a gente falava na semana passada, com a Nete veio fazer aquela colocação, e esse momento de apostasia, de deserto, de desânimo, de exaustão, né? É disso que o texto está falando. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado e não demora, será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Embora vos falemos deste modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome. Vós que servistes e continuais a servir os santos, desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, se tornaram herdeiros das promessas. O texto é um pouco grande, mas eu vou explicar um pouquinho do que se trata, né? Então, ele começa falando daquele primeiro momento, que a gente é criança na fé, que a gente descobre que é amado por Deus e que Deus nos ama e que Deus está do nosso lado, de que Ele tudo pode, né? E depois ele começa a fazer uma exortação para aquele povo, né? Porque aqui é uma carta a esse povo que são os hebreus, certo? E ele começa a dizer: vocês desanimaram, vocês estão esquecendo aquilo tudo que foi passado para vocês, né? Vocês precisam de um alimento sólido, o alimento sólido que é a experiência dessa fé vivida, né? Dessa fé praticada, testemunhada, né? Experiência real na sua vida daquilo que você ouviu falar de Deus, né? E ele pede, no final, que a gente guarde intacta a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. Porque a partir daí é que a gente vai poder herdar as promessas de Cristo, né? Então é um chamado a um amadurecimento nessa fé, né? A partir da esperança em Deus. Então é um chamado para gente grande, vamos dizer assim, né? Olha só, meus filhinhos, vocês são muito amados, mas vamos embora, vamos caminhar. Precisamos enfrentar o tempo presente. Precisamos enfrentar a dificuldade. Precisamos enfrentar as provações. Precisamos enfrentar as tentações. Precisamos enfrentar o mundo que está aí fora, né? E esse alimento sólido é justamente o aprendizado que a gente vai tendo à medida que a gente vai passando por esses momentos de dificuldade, né? E sem se entregar, segurando realmente na mão de Deus, como a gente acabou de cantar, né? Obrigada. E onde é que a gente busca? Porque quando está tudo bem, é muito fácil a gente dizer: ah, que lindo, Deus me ama, né? Cantar uma música bonita, ficar feliz, né? Mas no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento quando a gente está longe de Deus, né? É muito mais difícil ter essa postura de manter a esperança em Deus, né? O primeiro lugar de aprendizagem dessa esperança vai ser justamente na oração,
né? É na oração. A oração é que vai ser a fonte da nossa esperança. Por quê? Porque a oração é o nosso diálogo com Deus, é a nossa conversa com Ele. E através desse aprendizado dentro da oração, é que Deus vai transformando realmente o nosso coração e nos tornando capazes cada vez mais de confiar nele, né? De nos abandonarmos nas mãos de Deus. Então, nessa carta que eu comentei com vocês, né, do Papa Bento XVI, ele fala assim, ó: primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. E o Espírito Santo, ele vai nos ensinando nessa oração, né? O momento de oração é o momento onde, não importa onde você esteja, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja isolado, confinado, Deus está lá com você. E você tem como entrar em oração, né? O Espírito Santo, ele vai nos ensinando também através da liturgia da igreja, né? Então, nas orações comunitárias, na missa, nas orações que a igreja propõe, né? Ave Maria, o Pai Nosso, o Santo Terço, né? Deus também vai nos educando na esperança, a partir dos exemplos que a gente vai vendo dentro da igreja e durante a oração. Especialmente na leitura dos Salmos, né? A leitura dos Salmos, se vocês não têm o hábito de rezar com os Salmos, a gente muitas vezes faz isso aqui, né? Eles trazem muitas orações para situações especiais, para situações que muitas vezes são as situações que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, né, trouxe aqui um versículo só: esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Isso está no Salmo 2, né, o segundo Salmo. É só um exemplo de que muitas vezes os Salmos nos trazem mensagens de esperança. E a oração, é engraçado que a gente prepara a pregação, e muitas vezes a pessoa que nem fazia um tempão que eu não encontrava com o Sérgio, e está aqui uma coisa que o Sérgio falou, né? Que quando a gente ora, Deus vai nos ensinando a também olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que está errado, mas com amor e com misericórdia, né? Então Deus vai fazendo com que através da nossa oração, a gente passe a enxergar aquilo que não tá certo dentro de nós, né? E vai sendo capaz de nos transformar. E outra coisa importante é que a gente também vai aprendendo o que pedir para Deus, né? Porque quando a gente é criança, a gente pede, eu quero que minha mãe me dê aquela boneca de presente, né? A gente vai pedindo coisas infantis, né? Coisas supérfluas, né? Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo na oração, a gente vai aprendendo também o que pedir. Por exemplo, eu não posso pedir algo que faça mal ao outro. Eu não posso pedir: Deus, manda um raio na cabeça do Sérgio porque eu estou com raiva dele. Não posso. Você está aqui bem na minha frente me filmando ainda. Então, a gente não pode pedir algo que vai fazer mal ao outro, né? A gente não pode pedir a Deus banalidades, né? A gente tem que entender que o Deus não está ali para atender nossas comodidades, vamos dizer assim, para nos tornar a nossa vida mais fácil, né? Mas Deus está ali para atender a nossa necessidade dele, a nossa necessidade de salvação.
de conversão, né, de força para seguir em frente. Então, através da oração também a gente vai fazendo essa transformação dentro de nós, nos abrindo mais para Deus e também para o nosso próximo, né? E aí, só para... Já falei muito tempo, não contei, gente. Estou meio perdida aqui, não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu vou falar rapidamente um pouquinho dessa minha experiência na esperança, né? Na esperança de Deus, né? Que vem de Deus. Quando eu era jovem, né, adolescente, eu participava de um grupo de oração. Meu primeiro encontro foi um encontro, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Foi um encontro de adolescentes, chamava Fórmula 1. Né? Era tipo uma experiência de oração, só que adaptada para os adolescentes. Né? E a partir desse primeiro encontro, eu comecei a participar de grupo de oração. Eu era do Ministério de Música, enfim, lá no Paraná, onde eu nasci. Né? E depois, quando eu me mudei para o Rio, eu fiquei sem comunidade, né? E a falta de comunidade, realmente, ela enfraquece a nossa caminhada, né? Muitas vezes, quando a gente está com aquela preguiça, alguém liga e fala, estou esperando você lá no grupo hoje, né? Vamos! E a gente vem e se encontra, e isso vai fortalecendo também a nossa caminhada. E quando eu vim para o Rio, eu fiquei sem comunidade, né? E fiquei muito tempo sem participar de nenhum grupo, de nada, muito afastada de Deus. E aí, num determinado momento, eu e Léo, a gente entrou num grupo de oração, num grupo de movimento de casais, né? Chama Equipes de Nossa Senhora. É um movimento para as famílias, né? Para os casais. A gente começou a participar, mas era uma reunião mensal e tal. E aí, num desses momentos, uma das nossas amigas lá do grupo mandou um clipe de uma música. E era uma música do Dunga, que eu não vou cantar aqui porque eu não lembro direito como é que canta, mas ela dizia assim, realiza um milagre em mim, Jesus. Né? Eu necessito da tua intervenção na minha vida. E eu ouvi aquela música e fiz dela uma oração. Né? Eu falei, Jesus, eu estou tão afastada de você, né? Eu quero tanto voltar àquele primeiro amor, aquela vida, né, que eu tinha, aquela nossa amizade antiga lá, daquele primeiro momento. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Fiz daquela música a minha oração. Mal sabia eu o fuzuê que Deus ia aprontar para mim, né, na minha vida. Porque também... Como o Sérgio falou, de novo, né, Sérgio? Quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus corre uma maratona na nossa direção, né? Então, eu fiquei, quem mandou, né? Eu falar, eu necessito da tua intervenção. Eu falei, faça o que você quiser. E Deus realmente fez uma mudança, né, muito grande. Só que muitas vezes a gente não entende esses momentos de mudança. Né? As coisas estão acontecendo e a gente não está entendendo, porque muitas vezes o nosso caminho é diferente. Muitas vezes não, né? Exatamente, quase sempre o nosso caminho ele é muito diferente do caminho de Deus, né? Porque Ele sabe de tudo. A gente não sabe da história um terço, né? E aí, a minha vida passou por um momento onde muitas coisas estavam onde eu não queria que elas estivessem, né? Então, só para vocês entenderem, assim, foi um período da minha vida, que foi justamente esse período onde eu comecei a frequentar aqui a paróquia, onde eu perdi um tio que eu amava muito, a minha filha adoeceu gravemente, a maioria de vocês conhece a história, né? Minha filha teve leucemia. O lugar onde eu trabalhava, e assim, de onde vinha mais da metade da minha renda, fechou. Era uma faculdade, eu dava aula lá, fechou. Nós tínhamos uma dívida no banco. Muitas coisas aconteceram, né? Eu perdi um irmão logo depois. Tudo isso assim, num período de tempo muito curto,
né? E aí, num desses momentos, né, eu sempre busquei na palavra de Deus, né, respostas para né, como eu faço, o que eu faço, como eu vou agir, o que está acontecendo. E aí, num desses momentos de oração, eu abri uma palavra. Vocês não precisam abrir, não, eu vou abrir aqui rapidinho. Peraí. Eu marquei. E o versículo que me marcou, né, a resposta de Deus para mim naquele momento foi: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, pois eis que vou fazer uma obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Então, assim, para mim, essa palavra significou: você não está vendo que eu estou aqui? Você não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo para você um caminho no deserto, né? E essa palavra ficou assim durante todo aquele período, né, de dificuldade. Ela ficou marcada como uma promessa de Deus para mim, né, de que Ele estava tomando conta de tudo, apesar da minha dificuldade. E com outro recurso que eu usei nesse período de tribulação foi procurar um orientador espiritual, né? E mais uma vez, num desses encontros, ele me pediu para rezar o Salmo 90. Vocês conhecem o Salmo 90? Eu vou ler aqui alguns pedaços para vocês. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. E Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pois o que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. E esse salmo me sustentou durante todo o período do tratamento da minha filha, né? Me sustentou mesmo, e de todas as outras tribulações que eu vinha vivendo em paralelo com esse momento, né? Então, hoje eu posso ver, como a gente estava aqui, né, falando, né, só depois é que a gente vai entender, né? Hoje eu posso ver que o meu chamado para esse ministério, o meu chamado para esse grupo, meu chamado para essa comunidade, era o caminho que Deus estava abrindo para mim naquele deserto, né? Ter o apoio dessa comunidade foi muito importante para mim, né? Dentro daquele momento todo que eu estava passando, de dificuldades na minha vida, de várias coisas que aconteciam ao mesmo tempo, Deus estava preparando esse caminho. Ele estava preparando um lugar para que eu pudesse estar próximo dEle, para que eu pudesse ouvir da sua palavra, para que eu pudesse ter o alimento sólido para enfrentar o momento presente, né? Com esperança, com a certeza de que Ele estava olhando por mim. E então, só para encerrar, eu queria, deixa eu ver se eu vou achar aqui, acho que eu anotei, peraí. Não anotei não, será que eu não vou achar o salmo? Eu queria propor um salmo para a gente rezar juntos. Vou localizar ele aqui, peraí. Achei. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 129.
para que a gente pudesse, então, exercer um pouquinho disso que eu estava colocando para vocês, né? Da gente buscar na palavra de Deus a nossa oração, fortalecer a nossa oração, né? O Salmo 129, o título do Salmo é Penitência e Esperança. Do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha oração. Que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos sirvamos. Ponho a minha esperança no Senhor, minha alma tem confiança em sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor. Mais ansiosa do que os vigias pela manhã, mais do que os vigias que aguardam amanhã, espere, coloca aí no lugar de Israel, coloca o seu nome. Espere, Jaqueline, pelo Senhor. Porque junto ao Senhor se acha a misericórdia. Encontra-se nele copiosa redenção. E ele mesmo há de remir, novamente coloca o seu nome, de todas as suas iniquidades. Amém.